Olá, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje, iremos tratar de um tema que é extremamente doloroso, caro, burocrático, extremamente demorado, chamado inventário. O próprio título do vídeo, Fuja do Inventário, Proteja Seu Patrimônio, ele já é, em partes, autoexplicativo, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Costa Duarte, eu sou advogado, sou especialista em planejamento patrimonial da família. E vamos para mais esse assunto de extrema importância. Fuja do inventário e proteja o seu patrimônio. Primeiramente, o que é o inventário? Esse instituto jurídico tão doloroso. O inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial, por meio do qual são arrecadados, descritos, avaliados e liquidados os bens e outros direitos que pertenciam à pessoa morta. No caso, chamado de decujus. Esse é o termo técnico jurídico. Após serem pagas as dívidas que o falecido deixou, e se restar eventual saldo positivo, este será distribuído para seus sucessores, seus herdeiros, que é o que se chama de partilha. Vale salientar que tal procedimento ele possui um prazo para ser feito. Até 60 dias a contar da data do óbito. O imposto de transmissão deve ser pago, o imposto de transmissão chamado ITCMD. Imposto de transmissão sobre causa-mortes, que é o falecimento, que origina o inventário, ou doação, que será tema em outro vídeo. Se porventura esse inventário ele for feito fora de prazo, ou seja, ele for feito após os 60 dias a contar do óbito, vai incidir uma multa inicial de 10% em cima do patrimônio que está sendo inventariado. E, se não fosse pouco, se passar a partir de 180 dias de atraso do inventário, essa multa dobra de 10% para 20% em relação ao valor final do patrimônio que estará sendo inventariado. O que, naturalmente, vai encarecer ainda mais esse ato essencialmente caro e extremamente oneroso para a parte que fica, né? Porém, como para quem fica a vida continua, infelizmente esse é um mal necessário a ser feito quando esta família não se preveniu e não adotou uma prática de planejamento patrimonial da família, algum tipo de espécie de planejamento sucessório, ok? Então, o inventário é um procedimento que ele tem dois tipos. O inventário judicial, como o próprio nome diz, ele é um processo judicial, ele tramita perante o Poder Judiciário, e o inventário extrajudicial, que é o inventário mais recente, que ele é feito no cartório. Porém, ele tem os requisitos obrigatórios que precisa ser cumprido. Quais são eles? Primeiro deles, os herdeiros, os sucessores, eles precisam ser pessoas maiores de idade, ou seja, a partir de 18 anos, ou emancipados, e pessoas capazes. Havendo menor de idade e havendo pessoas incapazes com algum tipo de deficiência, interditado, a família já não vai poder se valer dessa prerrogativa de fazer o inventário via cartório. Um pouco menos burocrático do que o inventário via judicial, via processo. Obrigatoriamente, o segundo requisito, deve haver o consenso entre os herdeiros quanto à divisão dos bens. Ou seja, se houver divergência de interesses, algum tipo de litígio, pelo mínimo que seja, saindo da esfera do consenso, do acordo entre as partes, esse inventário já também não vai poder ser feito via cartório. Obrigatoriamente ele passa a competência para o procedimento judicial. Uma coisa em comum entre os dois, seja judicial ou extrajudicial, é a presença de um advogado, representando as partes, dando assistência jurídica às partes. E outro requisito é que, se houver a existência de um testamento, caso o falecido tenha deixado um testamento, obrigatoriamente será necessário um inventário judicial. Não tem como se valer também nessa prerrogativa de fazer o inventário via cartório. Uma observação importante nesse último ponto, referente ao testamento, foi relativizado recentemente pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e que, em outras palavras, significa que, mesmo que haja um testamento, poderá o inventário ser feito em cartório, sim. Porém, antes de iniciar o processo de inventário em cartório, será necessário que os herdeiros registrem esse testamento em juízo, por meio de uma ação judicial para cumprimento de testamento, chamada RAC, Registro, Abertura e Cumprimento de Testamento. Ou
abertura, cumprimento e registro, invertendo somente essas iniciais, mas que objetiva a mesma coisa, certo? Falei no início do vídeo que o inventário é algo doloroso, caro, demorado, burocrático. É, sem sombra de dúvidas, a via extrema para quem não se planejou na sua sucessão. O próprio tema do vídeo diz: fuja do inventário, proteja seu patrimônio. E aí surge a pergunta: por que o inventário é uma alternativa ruim? Veja bem, conforme já demonstrado, o processo de inventário ele é muito caro. Além disso, todos os valores devidos durante o procedimento, ou seja, taxas, impostos, custas, são cobrados todos à vista, todos, sem exceção, salvo os honorários do advogado, que por vezes podem ser parcelados, mas não sempre. Vai depender da complexidade do inventário que estará sendo feito. Porém, neste ponto, a tabela da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, determina que os advogados cobrem um percentual de honorário sobre o valor dos bens a inventariar. Um percentual mínimo, dependendo da complexidade, evidentemente, do caso em si, de 5% sobre o patrimônio, o que aumenta mais ainda os custos do inventário. Isto em se tratando em procedimento extrajudicial, o mais desburocratizado possível, né? Se for partir para um inventário litigioso na esfera judicial, esse honorário ele vai partir do mínimo de 10%, ou seja, ele já dobra, que onera mais ainda. Além disso, sabemos que, faltando consenso entre as partes, como falei um pouquinho antes, o inventário ele vai se arrastar por longos anos, sendo que os bens ficarão congelados enquanto o procedimento não se encerrar. Não são raros que os inventários que tramitam no Poder Judiciário brasileiro, muitas vezes demoram décadas para se resolver. Por outro lado, mesmo havendo consenso entre as partes, preenchendo-se os demais requisitos, conforme já dito, que ele será feito em cartório, o inventário também não levará um período inferior a pelo menos 6 meses para se concretizar. Ou seja, é um tempo razoável para que se proceda à transmissão efetiva daquele patrimônio para os herdeiros, né, para os sucessores, e que já estão ali num período de luto, de perda de um ente querido e precisando resolver essas questões patrimoniais que demandam tempo, demandam muito jogo de cintura, demandam bastante gasto financeiro, que muitas vezes não existe essa reserva de liquidez de capital. Enfim, é uma medida que não é vantajosa, deixar para a via extrema do inventário, certo? A alternativa para fugir desse inventário, que é um procedimento caro, moroso e burocrático, como eu já falei e repeti várias vezes aqui nesse vídeo, é a constituição de uma holding familiar, como forma de planejamento patrimonial da família, que é uma forma de planejamento sucessório, né? Que em alguns casos ele pode evitar completamente o inventário, ou, se não evitá-lo completamente, ele pode reduzir substancialmente a sua complexidade e custos. Vamos lá. Falei de holding patrimonial. Holding patrimonial como instrumento de planejamento sucessório. O que é isso? Creio que seja algo que a maioria nunca nem tem ouvido falar nisso aí de holding familiar. Assim como eu, até tempos atrás, também não conhecia, né? Holding patrimonial consiste no seguinte: a constituição de uma holding patrimonial poderá eliminar a necessidade do inventário, tornando esse momento pós-morte menos angustiante. A holding patrimonial, em resumo, nada mais é do que uma pessoa jurídica que passa a ser dona dos imóveis da pessoa física. Ou seja, cria-se uma pessoa jurídica e transfere os bens dos imóveis da pessoa física para esta pessoa jurídica, que terá como sócio e será administrada pela própria pessoa física que era proprietária desses bens. Parece confuso, né, da gente compreender como é que isso funciona, a sistemática, a questão da complexidade do sistema de planejamento patrimonial, mas na prática é algo que vai trazer proteção ao patrimônio. Patrimônio este conquistado com muito suor, com muita abdicação, com muita restrição, para que
pudesse se conquistar qualidade de vida, né? Então, o que é que acontece? Com o devido planejamento sucessório, pode-se colocar como sócios dessa pessoa jurídica os herdeiros, fazendo-se a distribuição, a doação das cotas da sociedade aos herdeiros ainda em vida. Mas não se preocupe, com as devidas cautelas, mesmo que haja a doação dessas cotas, o donatário, que é a pessoa que vai receber essas cotas, não terá ingerência nenhuma no patrimônio. Ou seja, quem irá decidir tudo, se vende, se aluga, por quanto, todas as decisões referentes ao patrimônio, será ainda o doador, no sistema de holding. Pode-se estabelecer ainda que, se por algum motivo o doador se arrepender dessa doação, das cotas, né, da implementação do sistema de holding, ele poderá comprar novamente as cotas por um valor já pré-determinado. E não se esqueça que é muito importante isso que eu vou dizer agora. A holding não é apenas para pessoas ricas. Vou repetir. A holding não é apenas para pessoas ricas. Que fique bem claro isso. Nos próximos vídeos vocês vão ter um pouco de mais informações detalhadas a respeito da holding e o porquê que essa frase é real, que não é apenas para pessoas ricas. Os benefícios da holding também incluem economia tributária, economia de despesas, diminuição da possibilidade de conflitos entre familiares, né? Que é muito comum de acontecer nesse momento em que se abre a sucessão com a morte do detentor do patrimônio da família, e entre outras viabilidades e vantagens que serão abordadas em outros vídeos. Para saber mais, me acompanhe nesse canal, me siga nas redes sociais, os links vão estar constando na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos nessa!